Olá, querido. Como se originou o mal? Alguma vez já o inquietou essa pergunta? Quem criou o diabo? Por que existe tanta dor, morte e injustiça neste planeta? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Alejandro Bulhon. Hoje, o início do conflito cósmico. No mês de março de 1995, numa pequena cidade de Louisiana, nos Estados Unidos, Sarah Edmondson, uma aluna universitária loira de 19 anos, entrou na loja de um posto de gasolina e disparou um tiro a queima-roupa contra Patsy Beers, caixa da loja. A bala atravessou uma vértebra e saiu pela nuca. Patsy sobreviveu, mas ficou paralítica para o resto da vida. Entrevistada mais tarde, a vítima declarou: "Vi o demônio no rosto dela." O acontecimento diabólico foi antecedido por outro crime a sangue frio cometido pela mesma Sarah e o seu namorado Ben Dorros, 24 horas antes, num vilarejo próximo. O detalhe curioso foi que os crimes cometidos por aqueles jovens eram reproduções vivas de cenas fictícias do filme Assassinos por Natureza, de Oliver Stone. Naquele filme, o casal protagonista entope-se de drogas e tem visões do demônio enquanto viaja de carro matando gente a sangue frio. A pergunta é: quem teve culpa de aqueles crimes? As drogas? O filme? Os próprios jovens ou o demônio? O professor Carlos Roberto Nogueira, da Universidade de São Paulo, diz que o demônio serve para fazer-nos acreditar que as vítimas dos infortúnios são ou não são culpadas, mas que existe sempre um mal por detrás. Por sua vez, Reinaldo Messan, um dos psicoanalistas mais famosos da América Latina, afirma que o exorcismo de possessão demoníaca não é mais do que um mecanismo de proteção. A pessoa quer expulsar de si tudo que considera perigoso e condenável. Ele explica. Bom, as declarações desses dois estudiosos mostram o que a grande maioria das pessoas pensa hoje acerca do demônio. Ele é apenas uma ideia, uma força, ou simplesmente um mecanismo de defesa, como diz Messan. Mas o que diz a Bíblia com relação a este assunto? O que isto tudo tem que ver com o livro de Apocalipse? O livro do Apocalipse é categórico ao afirmar que o demônio é um ser real e pessoal e não apenas uma ideia ou força motivadora do mal. Confira o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 12, verso também 12. Diz assim: "O diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta." Não há dúvida, o diabo existe. Está presente neste mundo, trazendo dor, tristeza, morte, depravação e corrupção aos seres humanos. Mas como é que ele se originou? A Bíblia não nos revela muita coisa neste sentido, mas nos mostra as consequências do mal. O objetivo de Deus é mostrar-nos que o mundo é regido por leis perfeitas, estabelecidas todas para a preservação da vida, e que os desrespeito a essas leis podem ter consequências trágicas. Você já imaginou se, por exemplo, os planetas e os astros um dia decidissem não mais seguir o curso estabelecido pelas leis físicas? A Bíblia relata que no princípio reinava a mais perfeita harmonia e felicidade no vasto universo. As criaturas celestes se regozijavam em reconhecer a Deus como ser supremo e criador de tudo. E sentiam-se felizes em honrar seu nome e dar-lhe glória. Esse louvor e reconhecimento era voluntário, porque eles eram livres. Esses seres eram frutos do amor de Deus. Foi o amor que levou o Criador a compartilhar sua vida.
mas não pode existir amor onde não existe liberdade. Portanto, a possibilidade de amar ou rejeitar a Deus, de servi-lo ou abandoná-lo, de fazer o bem ou o mal, era parte de um mundo perfeito. Se não existisse a possibilidade do mal, as criaturas celestes não seriam livres, seriam escravas do bem. Fariam o bem porque não teriam opção de fazer o mal, percebe? O universo perfeito exigia liberdade e a liberdade demandava a possibilidade de dois caminhos. Alguém então pode perguntar, quer dizer que Deus criou o mal? E a resposta é não, porque o mal não é uma simples possibilidade. O mal é a rebelião contra os princípios do bem, é a escolha deliberada da possibilidade do mal. Infelizmente, essa foi a decisão de Lúcifer, o anjo mais formoso do universo. Ele se rebelou contra Deus e tentou derrubá-lo do governo celestial. Acusou o Criador de duas coisas. Em primeiro lugar, na opinião de Lúcifer, as criaturas celestiais poderiam ser mais felizes e mais livres se não existissem todas essas leis que regem o universo. Em segundo lugar, Deus, na opinião do anjo caído, era um ditador arbitrário que amputava a liberdade das suas criaturas e, portanto, ele, Lúcifer, era a pessoa certa para governar o universo. Esses dois argumentos, finalmente, seriam os pontos de tensão entre Deus e Lúcifer ao longo da história humana. Obediência e adoração. Note como a Bíblia descreve o que aconteceu no céu. No livro de Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel, capítulo 28, versos 14 e 15, diz o seguinte: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A Bíblia diz mais. Ela afirma que Lúcifer começou a semear entre os anjos as suas dúvidas e acusações. E Deus não podia permitir por tempo indefinido essa situação nos céus. Então o livro de Apocalipse narra no capítulo 12, versículo 7, o seguinte. Capítulo 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Isto é o que a Bíblia ensina quanto à origem do diabo. É certo que é pouco para entender o assunto, pois o propósito da Bíblia não é explicar tudo detalhadamente, nem fazer história, mas ensinar-nos que o separar-se de Deus significa separar-se da vida e caminhar rumo à destruição. Muitos aspectos da origem do mal, portanto, permanecem para o ser humano como um profundo mistério. É verdade que aceitamos que os homens pecam porque existe um instigador, o diabo, que induz o ser humano a praticar o pecado. Mas é impossível compreender por que um ser perfeito, num céu perfeito, optou pela desobediência, apesar de ser um arcanjo cheio de sabedoria. Como pode Lúcifer ter se perdido na selva de seu raciocínio? Por que acalentou inveja, ciúme contra Deus? Tendo sido criado puro e sem defeito, por quê? Estes são assuntos que a Bíblia não revela e diante dos quais a mente humana deveria inclinar-se com respeito. Afinal de contas, Deus e seus mistérios são como toda a água do mar e a nossa mente finita é semelhante a um copo. Como fazer caber num copo toda a água do mar? É impossível. Bom, a essa altura surge outra pergunta. Por que Deus não destruiu o diabo quando este apareceu?
por que permitiu que ele enganasse a terça parte dos anjos? Não teria sido melhor acabar com ele no início dessa história e estava resolvido o problema? Para entendermos isto, raciocinemos do seguinte modo. O que teria acontecido se Deus tivesse destruído o diabo no início de sua campanha subversiva lá nos céus? Lembre-se de que os seres criados não conheciam o mal. Eles não tinham nenhuma experiência com o pecado. A acusação de Lúcifer de que Deus era injusto e tinha dado às suas criaturas uma lei impossível de ser cumprida poderia ter algum sentido para elas, porque não conheciam o mal. Como saber a resposta de Lúcifer não tivesse sido, se as posições de Lúcifer eram certas ou erradas, se eles não tivessem tido tempo de provar a validade das ideias de Lúcifer? Se Deus o tivesse destruído, as criaturas teriam passado a obedecer ao Criador por temor e não por amor. E daí em diante, pairaria sempre a dúvida de que talvez o anjo rebelde tivesse tido razão. Portanto, para o bem das criaturas celestiais, a fim de que nunca existisse dúvida quanto à justiça e sabedoria divinas, e para afastar toda sombra de suspeita que pudesse ofuscar o governo de Deus, era preciso que o mal seguisse seu curso até o momento em que todos no universo chegassem à conclusão de que o diabo estava errado nas suas acusações e na sua rebeldia. Mas o tempo passou e hoje ninguém mais no universo pode ter a menor dúvida de que Lúcifer sempre esteve errado. As tragédias que o pecado trouxe a este planeta, a dor, a morte, o sofrimento, a autodestruição do próprio ser humano, a violência, o egoísmo, a depravação, tudo é visto por seres de outros mundos. São milhões e milhões de seres que estão na expectativa. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9, que nos tornamos espectáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Querido, nós, os seres humanos, estamos colocados, pois, no centro da atenção do universo. Milhões de seres criados observam como o diabo desenvolve as suas atividades e como seu verdadeiro caráter está cada vez mais claro através das suas obras. Por que morrem crianças indefesas? Por que nascem inocentes defeituosos? Por que tanta fome, tanto egoísmo, tanta violência? Me diz, existiria tudo isso se os seres criados tivessem sempre obedecido os princípios protetores da vida estabelecidos por Deus? E quem levou as criaturas a pensar que esses princípios eram arbitrários e apenas para satisfazer o egoísmo de um ditador divino? Bem, no próximo programa, veremos como este conflito, que começou no céu, transferiu-se para a terra. Talvez então você consiga compreender alguns pontos que possam estar obscuros para você. A palavra de Deus é a nossa fonte e você sabe, é uma fonte segura. Ninguém que foi à Bíblia com sinceridade ficou sem respostas. Que Deus lhe abençoe. Abra seu coração aí onde você está e confie seus caminhos a Deus. Amigo querido, você já pode estar percebendo que esta série vai ser fascinante, porque o ser humano, desde que nasce, vem trazendo inquietudes. O ser humano quer desvendar a cortina do futuro, quer saber o que vai acontecer. E tudo o que acontece em nossos dias, as guerras, os acidentes aéreos, o câncer, tudo de ruim que acontece em nossos dias tem uma explicação. Nada disso aconteceria se não tivesse se originado o mal lá nos céus. Neste tema vimos como começou o mal. Mas como esse mal se transferiu para esta terra. E como nós, os seres humanos, ao longo dos tempos, lidamos com o problema do mal.
E como finalmente a luta entre o bem e o mal chegará ao fim. Talvez quando cheguemos ao fim desta série, muitas inquietações estarão esclarecidas. Eu vou estar orando para que o Espírito de Deus continue guiando as pessoas, iluminando estes estudos, a mente das pessoas para compreender os mistérios e as revelações do livro de Apocalipse. Vamos a orar agora. Querido Pai que estás nos céus, é impossível compreender por que no coração de um anjo perfeito lá nos céus, de repente apareceu o ciúme, a inveja e o desejo de se rebelar contra ti. Mas embora não podemos compreender por que, podemos ver as consequências dessa atitude. Os espinhos, a dor, a tragédia que hoje povoa este mundo. De repente, neste momento, aí diante da televisão tem pessoas sofrendo justamente momentos difíceis na sua vida, chorando. Um ser querido morto, um ser enfermo, condenado pela ciência médica, desemprego, pobreza, necessidade, solidão, angústia. Oh Pai, quando as pessoas ligam um programa como este para assistir é porque precisam desesperadamente de Ti. Porque precisam o toque maravilhoso de Tua mão. E neste momento, toca esses corações, essas vidas e mostra-lhes que, embora nesta terra o mal é uma realidade, existe um poder superior que pode ou abrir o mar vermelho diante de nós ou então dar-nos a coragem para atravessar por cima das águas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, querido, chegou o momento de dizer até logo a todos. Mas lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.